As muitas facetas de nossa humanidade exigem equilíbrio. Ao crescer, precisamos de uma educação equilibrada e equilíbrio entre disciplina e amor. Para a saúde física, precisamos de uma dieta equilibrada, bem como um equilíbrio entre atividade e repouso. Para a saúde mental, precisamos de um equilíbrio entre trabalho, lazer e família. Da mesma forma, precisamos de uma abordagem holística em relação ao nosso trabalho interior para o desenvolvimento espiritual. Como seres complexos, com demandas complexas colocadas sobre nós, para a maioria de nós, nenhum método único de prática espiritual será adequado. Uma compreensão da variedade de métodos e seu lugar no caminho espiritual nos ajuda a descobrir e preencher as lacunas entre nosso trabalho interior. Através da prática real, nos familiarizamos com as relações entre os métodos e seus efeitos em nosso ser. Adquirimos o gosto de como equilibrar nossa vida interior. Para isso, vamos examinar agora 4 dimensões de equilíbrio na prática espiritual: o contexto, o modo, o veículo e o estilo. Embora transmitidas desde os tempos antigos, elas foram poderosamente apresentadas no século XX. A compreensão dessas dimensões ajuda a guiar nossos passos no território desconhecido do espírito. A primeira dimensão do equilíbrio diz respeito aos 3 contextos possíveis dessa prática: para nós mesmos, para nossa família, para nossa sociedade e o Supremo Criador. Se direcionarmos nossa vida espiritual apenas para nós mesmos, corremos o risco de nos tornarmos egocêntricos e perdemos de vista o propósito maior. Se a nossa prática se centrar apenas em servir aos outros, corremos o risco de nos perder, de perder a energia e a tranquilidade de que precisamos para servir bem. Se nossa prática se concentrar exclusivamente no divino, corremos o risco de perder o equilíbrio nessa terra maravilhosa. Perdemos nossa capacidade de nos relacionarmos bem. Todos os 3 juntos, no entanto, formam uma combinação notavelmente potente. Em nossas secas espirituais, quando perdemos o contato com um, o outro vai providenciar uma maneira de recuperar o primeiro. Trabalhando em todos os 3 contextos, descobrimos uma sensação de completude e integridade. A segunda dimensão do equilíbrio aborda os modos de prática ativo, que são abertos e também harmônicos. As grandes tradições nos informam que a realidade tem uma natureza tríplice. Os antigos Vedas indianos, por exemplo, nos instruem sobre os 3 elementos básicos: as 3 gunas, as rajas, as tamas e a sattva. O cristianismo oferece a imagem da Santíssima Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A árvore da vida cabalística organiza suas 10 espirote em 3 colunas e conexões triádicas. Tudo isso reflete o fato de que os 3 penetram em toda a realidade, incluindo o nosso trabalho interior, por meio da vontade. O modo ativo da vontade exibe uma qualidade afirmativa, direcionada, fluindo para fora e completamente empenhada. O modo aberto abrange uma qualidade de permitir, aceitar, receber, fluir para dentro, não dirigida e simplesmente rendida. Este segundo modo também pode se manifestar como passividade, inércia, preguiça e também resistência. O modo harmônico traz uma liberdade criativa, um catalisador que permite que os outros 2 modos cooperem de maneira bastante natural, equilibrada e não forçada. Vemos esse modo harmônico nos esportes, quando o atleta que está em campo atua de forma perfeita e sem esforço. No caminho espiritual, procuramos estar abertos para o superior, enquanto ativos para o externo, em um modo de vida harmonioso, sábio, amoroso e produtivo, com a vontade fluindo através de nós, do superior para o inferior. O equilíbrio é essencial entre esses 3 modos, especialmente porque eles caracterizam nossas práticas espirituais. Se sempre perseguirmos uma prática ativa, teremos pouca paz e quietude, e nossa atividade física confinada aos degraus inferiores da escada de Jacó.
Se a abertura constituir nossa única escolha nos modos de prática, não ganharemos a força necessária para criar um receptáculo viável para nossa alma. Se buscarmos apenas a harmonia, falharemos, porque esse pássaro não pode voar sem as duas asas das práticas ativas e abertas. Trabalhando com os 3 modos, sua inspiração simplesmente nos anima, inspirando e capacitando a alcançar novas e inesperadas profundidades em nossa vida espiritual. A terceira dimensão do equilíbrio opera entre os 4 veículos do nosso corpo: coração, mente e espírito, ou eu. Aqui, esse veículo significa um mecanismo através do qual a vontade atua em nós. Nosso corpo tem a capacidade de se mover, de agir e de se manter no mundo material. Em nosso veículo do coração temos toda a gama de emoções que intermediam nosso contato com os mundos externos e internos. Em nossa mente temos a capacidade de conhecer, pensar, visualizar, planejar e imaginar, sonhar acordado, lembrar e também compreender. A maioria de nós tende ao desequilíbrio em relação aos 3 veículos. Podemos viver principalmente em nossos pensamentos, ou em nossos sentimentos, ou em nossas habilidades físicas e apetites. O trabalho espiritual equilibrado inclui o desenvolvimento de nossos veículos negligenciados. Nosso espírito normalmente permanece oculto. Assim, nossa prática visa, em parte, reconectar nossa vida diária com nosso verdadeiro espírito, nosso próprio Eu Sou, o único que tem o poder de unificar nosso corpo, coração e mente. Quando pensamos em prática espiritual, geralmente pensamos em um estilo formal de prática, ou um ritual. Pode ser uma meditação, um ritual ou oração comunitária, pode ser um cântico ou coisas desse gênero. Tais práticas formais, repetidas em intervalos regulares, constituem a base do caminho espiritual. Essas práticas coletam e transformam energias, exercitam nossa vontade e permitem que nos afundemos mais do que seria possível em nossa circunstância mais comum. Mas um gênero completamente diferente de práticas espirituais é de igual importância ao estilo formal. A prática continua sustentada ao longo do nosso dia comum. Em vez de nos levantarmos da meditação ou talvez da oração e deixarmos nosso trabalho espiritual para trás até o dia seguinte, continuamos a praticar a consciência da sensação corporal, presença ou oração o máximo possível durante todo o dia, mesmo enquanto realizamos nossas atividades diárias normais. A prática que continuamos enquanto engajados com o nosso dia pode não ser tão profunda ou tão forte quanto a prática formal, mas tem a vantagem distinta de ter maior tempo disponível para ela. O efeito cumulativo da prática contínua pode ser ainda maior do que o da prática formal. Se você sustentar e renovar seu trabalho interno em intervalos frequentes, no final do dia você pode encontrar um estado profundamente centrado e espiritualmente refinado. Além disso, mudança de ser significa mudança do nosso estado habitual. Quanto mais praticamos de uma forma contínua, mais vamos elevar nosso estado habitual e mais nos aproximamos da mudança permanente do ser. A prática formal e contínua se apoiam de uma forma completa entre a meditação e a oração, e elas podem nos fornecer o excesso de energia de alta qualidade de que precisamos para praticar isso de forma contínua. O trabalho presencial ao longo do dia fortalece e purifica nossa vontade, consolida nossos ganhos com a prática formal e aprofunda nossa meditação e oração. Mas o formal e o contínuo não esgotam as categorias da prática. Se olharmos para o contínuo, do interior para o exterior, veremos que a prática formal pertence principalmente ao interior, enquanto a prática contínua situa-se entre as duas coisas. No reino totalmente externo das manifestações externas da sua própria espiritualidade, entramos no caminho da ação correta do mundo, no caminho da responsabilidade e bondade, criatividade e serviço, que é o principal propósito de estarmos aqui. Elas constituem
uma terceira forma principal de espiritualidade, que também é de igual importância para a prática formal e contínua, se apoiando completamente entre as duas coisas. Nossa capacidade de ser gentil, responsável ou criativo cresce à medida que nosso ser se transforma. A prática formal e contínua, unidas, levam a essa transformação. O potencial de nossa própria ação correta no mundo, no entanto, nos dá uma forte razão para buscar a prática espiritual formal e também contínua. Se quisermos servir bem, precisamos desenvolver nosso ser e purificar nossa vontade. O caminho da ação correta coloca os resultados do nosso trabalho em bom uso. Se você faz o bem, você recebe o bem. Entre todos os estilos de prática formal, contínua e também manifesta, buscamos sempre um equilíbrio adequado, sintonizando com nossas próprias propensões e possibilidades. Você se transforma naquilo que você pensa. As suas orações abrem os seus caminhos para Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.